Olá, meu prezado irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Agora eu vou falar sobre uma das principais razões pelas quais Jesus foi morto, foi crucificado em Israel, não foi aceito. Segundo o princípio da unificação, explica que o ato de Moisés, ao ferir a rocha 2 vezes, prefigurou ou abriu a condição, um precedente para que Jesus fosse crucificado. Que relação tem realmente este fato, este ato, com a morte de Jesus, com a rejeição de Jesus em Israel? Depois que Moisés, com os israelitas, trilharam todo aquele curso pelo deserto, aquela história toda, né? Aquela luta, aquelas batalhas, muitas conquistas, muitas vitórias. E finalmente Moisés chega no Monte Sinai e jejua 40 dias e 40 noites, recebe as tábuas de pedra com os mandamentos. E Deus ficou demonstrou muito satisfeito daquela circunstância, parecia que havia muito ânimo. Deus deu ali, a partir daquele momento, muitas instruções para os israelitas e estabeleceu, fixou assim todos os regulamentos, os preceitos, as leis para o povo judeu, demonstrando que tinha realmente iniciado um novo tempo, né, para o povo. Na verdade, estava iniciando um novo tempo para os escolhidos, né, para a nação escolhida, mas também estaria iniciando um novo tempo para a humanidade. Então, estava se concluindo um fundamento, né, para receber o Messias e completar a salvação da humanidade. Então, havia muita euforia, né, da parte de Deus, da parte de Moisés, do povo escolhido. Bom, quando o povo sai do Monte Sinai e eles vão para Cades Barnea, e lá não tem as boas condições para viver, o povo novamente começa a murmurar contra Moisés, contra Arão, e não havendo água também, claro, né, murmurando porque não havia água, em desespero. Moisés então clamou ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus mandou Moisés falar à rocha. Em Números 8 você vai ver que Deus mandou Moisés falar com a rocha. Bom, na primeira vez, lá em Refidim, né, Deus mandou bater na rocha, mandou golpear, né, ferir a rocha, que a rocha daria água. E assim Moisés o fez. Na segunda vez, esse em Cádiz, né, se você ler a Bíblia, a Bíblia não diz que Deus mandou ferir a rocha ou golpear a rocha, diz que Deus mandou falar a rocha. Pois bem, algumas pessoas, né, inocentemente, pensam que essas rochas que Moisés falou, que deu água de beber ao povo, simbolizam ou foram de fato rochas reais, rochas naturais, literais. Mas nós sabemos que a própria Bíblia diz que a rocha era Cristo. Então, na Bíblia, o homem tanto é simbolizado por uma árvore, por árvore, quanto algumas vezes por rocha. Então, ainda hoje, quando uma pessoa tem um coração muito duro, a gente diz que é uma rocha, né? Ou então, na verdade, referia-se rocha a uma pessoa muito poderosa, aquele povo rígido, né? E do coração frio, que tinha o poder, mas não estava se importando com a miséria dos outros. Isso é uma rocha, esse tipo de gente, né? Então, as pessoas que estavam no deserto, que detinham o domínio dos poços do deserto, eram verdadeiras rochas, porque eles defendiam o seu patrimônio ali, porque sabia que havia muitos errantes, muitos passantes, né? E o povo precisava muito de água para dar para os animais ou também para beber. E
E aquele pessoal ali eram pessoas frias que ou pagava ou não bebia, né? E o povo judeu agora está com uma grande comunidade precisando de água e talvez não tivesse, né, recurso suficiente para comprar água para tanta gente. É porque poço havia assim no deserto, aqui e acolá, a certa distância, havia os poços, né? Se você ler a Bíblia, no Antigo Testamento, você vai perceber que haviam os poços pelos desertos. E claro, cada poço era um oásis, né? E ali tinha os proprietários. Bom, havia encerrado o que Deus queria, né? A tradição era conseguir as coisas pela força, sempre foi assim. A história do passado, né? Sempre se conseguia as coisas pela força, pela luta, pela espada. E o próprio Deus permitiu e admitiu esse método porque estava lidando com um povo, um tempo selvagem, um povo muito selvagem. Porém, depois deste fundamento todo estabelecido por Moisés, receber a tábuas de pedra, toda a instrução divina, deveria iniciar uma nova estratégia de Deus para lidar com a humanidade, que agora é a estratégia de lidar com o homem através da palavra. Deus deveria deixar de ser o Senhor dos exércitos, aquele que guerreava pelo povo, e deveria ser o Senhor Deus do amor, deveria ser preparado, né? O povo deveria preparar para receber o Deus do amor, o Deus da bondade, o Pai, na verdade, né? E deveria iniciar, então, um novo comportamento na sociedade. O povo deveria aprender as coisas de Deus, né? O comportamento de Deus, conquistar as coisas através especialmente da palavra, do verbo, porque o mundo foi criado com o verbo, foi criado com a palavra. E até então se conquistava as coisas pela força, pela espada. Então agora a partir deste momento, depois de todas essas conquistas, vai iniciar a providência da palavra. E era necessário que as pessoas fossem treinadas, né, a conseguir foram treinadas a conseguir as coisas pela palavra. Então Deus disse para Moisés que ele falasse com a rocha, que a rocha daria água de beber ao povo. Acontece que quando você lê na Bíblia, você vai perceber que Moisés tinha duas varas. Aliás, Moisés tinha três varas, né? Uma era a vara real, que ele usava para se apoiar, o cajado, mas ele tinha mais duas varas. Segundo a Bíblia, ele tinha uma vara que bate e uma vara que fala. Então, Moisés deveria usar a vara que fala, e esta vara que fala, não sei se você sabe, mas a vara que fala é o profeta, refere-se ao profeta. A vara vem de varão, de árvore, então símbolo de homem. Então a vara que fala é Arão, profeta, e a vara que bate é o chefe das tropas, na verdade é Josué. Então, quando Deus manda falar com a rocha, Deus estava querendo o quê? Deus estava querendo que Moisés utilizasse de Arão, já que ele era pesado de boca, e Arão, com sua habilidade já de lidar com o povo, de falar com o povo, de convencer o povo, de apaziguar o povo, ele usasse a habilidade da palavra, o poder da palavra, o poder do verbo de Deus agora, para convencer o dono do poço, a rocha, a dar água, de beber ao povo. Porém, quando eles chegaram próximo, né, à rocha, eles se reuniram, Moisés se reuniu com Arão, com Josué, com alguns, e Moisés então manifestou a sua pouca fraqueza na fé, nesta nova providência. Moisés, ele questiona, porventura faremos sair água dessa rocha, rebelde, né? Então ele manifestou, porventura faremos sair água dessa rocha. Moisés, não tendo fé que poderia conseguir com a palavra, Moisés então resolveu usar a vara que bate. Ou seja, Moisés usou Josué, o seu poder militar, o exército, né, que eles tinham, e tomaram a água pela força, tomaram o poço pela força, porque não acreditaram no poder, né, de conquistar a água falando com a palavra. E aí Deus ficou enfurecido, porque disse que porquanto me falhaste em me santificar perante a congregação, tu não entrarás em Canaã, né, a terra prometida. Quando
esta nova providência é justamente para evitar a providência da palavra. Moisés deveria ter ensinado para o povo o poder da palavra, o poder de conquistar as coisas através da palavra, o poder de resolver as coisas através da palavra. Quando Cristo viesse, eles deveriam lidar com Cristo através da palavra. Eles deviam estar conscientes e negociar com Cristo, né, as suas divergências, os seus desentendimentos, e as coisas deveriam ser resolvidas através do diálogo a partir dali. Não era mais através da espada que era para ser resolvida as coisas, do apedrejamento, essas coisas, da negociação. E aí, então, uma vez que não introduziu este hábito, esta cultura no meio do povo, da palavra, de conquistar pela palavra, o poder da palavra não foi testemunhado por Moisés, pelo povo, não foi ensinado, né, por Moisés ao povo, o povo não testemunhando o poder da palavra, eles continuaram acreditando no poder da espada. E vocês sabem que por isso depois, quando Josué tomou conta, né, Josué tornou-se um guerreiro, Josué conquistou 31 reis, fez muita inimizade e depois acabou, né, o mundo se armando contra eles e toda a providência de Deus foi prolongada, falhou novamente, porque o povo acabou se tornando escravo, cativo, né, dos adversários, foram invadidos e destruídos, na verdade, quase que destruídos depois, né. E assim, meus irmãos, é necessário que os seres humanos, né, tenham esta compreensão. O princípio divino, algumas coisas não foram esclarecidas porque tem a parcela de responsabilidade humana. Né? O nosso fundador já esclareceu que tem coisas que ele não podia revelar em tudo, tinha que deixar algumas coisas encobertas por causa da parcela de responsabilidade humana. Tem coisas que você tem que entender por si mesmo. Então, este é um entendimento que nós precisamos ter, especialmente porque, mesmo nesta época, nós percebemos que tem pessoas, né, tem muita gente que ainda quer usar a força, quer usar a violência, ainda não tem capacidade de sentar na mesa para negociar e não é capaz de resolver os conflitos através da negociação da palavra, ou seja, o verbo de Deus não é capaz ainda de recriar a sociedade, não é capaz de recriar a harmonia, o entendimento, ou de construir o entendimento entre as pessoas. Então, a falta daquela cultura, né, de estabelecer aquela cultura naquele tempo, ainda tem gerado os efeitos e as consequências até os dias de hoje. Então, portanto, eu apelo que todos possamos ter esta disponibilidade e esta crença, esta capacidade de trabalharmos para construir esta cultura que Deus tentou edificar, tentou estabelecer lá no tempo de Moisés, né, depois que ele recebeu as tábuas de pedra, a palavra encarnada na pedra, na rocha, né, dando início, na verdade, à providência da salvação através da palavra, né, e do Messias, do Cristo que viria também, claro, né. Bom, meus prezados, é assunto realmente para ser estudado e meditado muito. Eu peço que você, com paciência, leia a Bíblia, tenha cuidado e ore muito, medite a Deus, porque realmente nós precisamos nos livrar, né, dos velhos hábitos e conseguir trazer para Deus essa esperança, né, e mostrar para os outros e para o mundo o poder do verbo de Deus, né, de reconstruir a vida humana, de reconstruir a sociedade humana, de fazer o mundo que Deus tanto almeja, né, que esse mundo só é possível através da palavra, né, porque o mundo foi corrompido pela má palavra, foi criado pelo verbo, foi corrompido pela má palavra, pela mentira, e o mundo tem que ser reconstruído através da palavra, o poder da palavra, da verdade, é claro, né? Deus abençoe a vocês e a mim também.